vamos trazer 5 protocolos que pode meter na prática no seu casamento. Não é isso, Amanda? É verdade, como meu marido acabou de dizer, nós aqui não vamos falar de teoria ou ideias de um livro, vamos falar algo prático, algo bíblico e testado e que sim funciona na vida conjugal. Por isso vamos convidar aqui a nos acompanhar para podermos aprender convosco. E o tema em que vamos falar hoje é ser nós sem deixar de ser eu. É isso que nós vamos poder transmitir aqui convosco. Ela Fernando e a minha esposa Ilúria Fernando. Queremos contar contigo para toda essa jornada, para fazermos as famílias fortes e poderosas. Nós aqui preparamos um conteúdo muito rico e nós vamos deixar no grupo de noivos e casados do Facebook, é onde nós vamos deixar este conteúdo. Vamos deixar aqui também os links por baixo do vídeo, onde você poderá baixar o conteúdo todo bem completo e bem trabalhado. Exatamente, minha esposa, o que vocês vão aprender aqui não é teoria de livro somente, mas sim vão aprender também aquilo que nós temos posto na prática, eu e a minha esposa. Por isso, o tema central, como minha esposa disse, é como ser dois sem deixar de ser eu. Este é o paradoxo que destrói muitos casamentos antes mesmo dos seus primeiros 5 anos. É verdade. E acreditem que nós tivemos maior dificuldade no início do casamento. Nós falamos no vídeo anterior que nós no início fomos criadas em ambientes diferentes e os nossos costumes basicamente eram diferentes. Mas ao nos encontrarmos como casal, criou um choque. Mas graças a Deus nós conseguimos fazer com que isso não fosse um motivo para a nossa separação. Ao contrário disso, nós nos apegamos a isso e dizemos sim, é isso que nós queremos no casamento, nós queremos ser exemplo. Nós queremos mostrar ao mundo que o casamento existe sim, e que o amor verdadeiro existe sim, e é possível viver num mundo onde tanta gente não acredita mais nesse amor. Nós queremos mostrar a vocês que o amor existe. E pode estar conosco para aprender mais sobre isso. E se nós vamos na essência da criação, naquilo que o próprio Deus disse, nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, que é o versículo que mostra a essência da humanidade. Ele diz o seguinte, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe será idônea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão uma única pessoa, uma única carne, único sangue, como o próprio o pai da humanidade, Adão, já havia dito a Eva. Eu acho que naquele dia o Adão, quando viu a mulher tão bonita, começou a falar à toa. Mas aquilo ficou impactado em toda a humanidade. Por isso nós sempre temos que levar a cabo e suportar essas nossas lindas meninas conosco, não é isso? É verdade, como meu marido disse, nós se irmos um pouco na essência, vamos ver que quando Deus criou a Eva, tirou-lhe na costela, e a costela fica onde? Fica ao lado. Não tirou-lhe a Eva nem da cabeça para que ela não seja superior, ou aos pés para que ela não possa ser inferior. Ela foi tirada da costela para complementar, como complemento. Complemento o que é? Alguém que vem para complementar aquilo que já existe, não para destruir, nem para separar, mas para complementar. Por isso nós estamos a falar aqui da diferença entre casais, que é para complementar e não para separar nem criar atrito dentro do casamento. Exatamente. Por isso que eu disse, subscreva-se nesse canal. Ponha o gosto, ainda não me deixe, porque este é um conteúdo rico e com a tua ajuda nós vamos conseguir ajudar muitos casais a nível do mundo a reunir-se e a unificar-se. Exato, é isso que a minha esposa disse. E isso leva-nos ao primeiro princípio revolucionário deste nosso estudo, que é o princípio número 1, matemática de Deus. Para Deus, 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 para Deus é igual a 2. Mas isso não quer dizer que nós anulamos as individualidades de cada um. Não, não pode anular a individualidade de cada um. Isso significa que vocês tornam-se uma unidade funcional, mas mantém as vossas identidades originais. E também a fusão não pode separar, mas sim complementa. Porque, veja, quando nós os dois casamos, eu tenho os meus princípios que eu aprendi em casa dos meus pais. Ela também tem os seus princípios que aprendeu na casa dos seus pais. Nós os dois nos encontramos. Cada um deve tirar sempre aquilo que é de valor dos seus pais para trazer no seu lar.
Porque se eu carregar tudo que o meu pai me ensinou, tudo que eu via em casa do meu pai, trazer no meu lar, o meu casamento poderá ser cópia do casamento ou do lar dos meus pais, o que não é bom, porque nós temos que fazer 50% do meu princípio, 50% dela, então nós conseguimos caminhar juntos. Sim. Eu vou dar aqui um exemplo prático que aconteceu conosco, ou que acontece conosco. Para as pessoas que nos conhecem pessoalmente, ou que já conviveram conosco por algum tempo, eles nos conhecem que nós somos pessoas diferentes, mesmo quando estamos em um ambiente comum, um ambiente igual. Por exemplo, o meu marido, ele é uma pessoa que gosta de conversar. Ele é uma pessoa que quando chega no meio, mesmo que não conheça ninguém, ele já está lá a conversar como se fosse que já conheciam há bastante tempo. Eu não, eu chego, eu fico, mas é a observar. E não que não gosto de falar, é a minha forma de ser, não chegar logo falar. Eu gosto mais de ficar na observação, ver se estou segura no ambiente para poder dar passo. E ela é diferente. Mas isso é problema no nosso casamento? Não, isso não deve ser problema. Isso deve nos ajudar para que essas diferenças venham acrescentar algo no nosso casamento e não servir como barreira ou para poder sufocar o nosso casamento. Porque muita gente não consegue lidar com essa diferença, quer sempre dizer, não, você tem que ser assim, você tem que ser como eu, você tem que ser não sei o quê, e acaba, de uma certa maneira, sufocar o outro ou a outra do outro lado. Então, essa não é a intenção do casamento. Não é a intenção, não é sermos iguais, é ser diferente, mas com um único objetivo. É verdade que esse é um dos temas que muitas vezes já debatemos aqui. Às vezes, é aquilo que eu disse no princípio. Algumas vezes nós queremos ser como o nosso pai, como a nossa mãe, né? Você tenta ficar assim e pensa, oh, eu gostaria de ser como meu pai, mas isso não é, você não é o teu pai, você é você. Você é esta pessoa que estás ali junto com a sua companheira ou com o seu companheiro. Por quê? E ao longo desse tempo que vocês vão andar, vão construir a vossa família. E muitas das vezes eu sempre falo com a minha esposa, meu pai e a minha mãe, quem eles cuidam são eles dois. Meu pai cuida da minha mãe e a minha mãe cuida do meu pai. Os filhos desaparecem. Nós deixamos nossos pais e nós estamos aqui nós os dois. E nós vamos envelhecendo. Ainda ontem eu estava a conversar com a minha filha e ela me disse que o papai já está velho. Mas é isso, nós vamos envelhecendo. E eles vão ficando jovens, depois vão envelhecer, e assim de geração para geração. Então, nesse caso, vocês os dois uniram-se, a tua família, o teu cônjuge, a tua esposa, e vocês saberam unir-se agora, nesse momento que são como jovens, ainda têm força, criar benefícios, criar riqueza, criar prosperidade, criar segurança para a vossa reforma, assim como também quando vossos filhos precisarem, vocês já têm, porque a união é que traz mais força. Por isso, é importante nós sabermos disso. Temos aqui os erros que nós identificamos ao longo desse tempo que sempre quando falo. Existe erro fatal que destrói o casamento.